Agora em nossa programação você vai ouvir, se emocionar e refletir. Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Muito bom dia para você, querido amigo, amiga, ouvinte da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Nós estamos chegando, graças a Deus, para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Claro que todos nós desejamos, buscamos ser felizes, buscamos a felicidade. Todos nós desejamos que os nossos sonhos se realizem. Pensamos sobre carreira, salário, moradia, saúde, namoro, estabilidade familiar, ministério e como lidar com esses nossos anseios do coração. Nem sempre nossos anseios, nossos sonhos são realizados e às vezes não acontecem do modo que nós esperávamos. E para piorar, ainda é mais frustrante vermos pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus prosperando e tendo seus sonhos realizados. Por que isso acontece? Por que Deus não concede os desejos do meu coração? Será que Deus não quer que eu seja feliz? O que será que Deus tem a nos dizer a respeito disso? O Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, deleita-te no Senhor, tenha prazer em Deus. Sabe quando você come aquela comida preferida? Ou quando você toma aquele sorvete, aquele chocolate que você mais gosta? É a melhor sensação, não é verdade? Você, de repente, não se esquece de todos os seus problemas e pensa só naquele sabor? Se você pudesse, você prolongaria aquele sabor por várias horas. Isso é se deleitar. Deus quer que nós nos deleitemos nele, que nós tenhamos prazer em buscá-lo, que nós tenhamos um sentimento de gratidão a Ele. A nossa felicidade não pode estar em coisas perecíveis, justamente porque elas perecem, elas acabam. Quando elas perecem, nossa felicidade também perece. A nossa felicidade deve estar em algo imperecível, eterno, que é Deus. Há uma frase do ator americano Jim Carrey. Ele disse certa vez num discurso: eu sempre disse que gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os seus sonhos de riqueza e de fama, para que eles pudessem ver que esse não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida. Sabe, se você tem filhos, pré-adolescentes, crianças, você sabe que os filhos sempre pedem: pai, eu quero um videogame. Meus amigos todos têm um videogame e eu também quero um. E você faz tudo para agradar o seu filho e compra para ele um videogame. Depois de algum tempo, essa criança, esse menino, essa menina, vai deixar o videogame de lado. Perdeu a graça. Ele vai querer outra coisa. Percebe como os nossos desejos têm altos e baixos? É por isso que não podemos confiar a nossa felicidade em algo que nós possamos perder. A única garantia de felicidade que temos é o próprio Deus. É o único bem que não podemos perder. Os desejos que Ele nos concede são meras consequências de um coração que se deleita nele. É muito importante que a gente possa entender isso. A felicidade dos justos é o próprio Deus. Qualquer outra coisa que você ame, que você tenha deleite e que tome o lugar de Deus, é um ídolo e deve ser destruído. E isso nos leva ao próximo ponto. Nossos desejos devem estar em sintonia com a vontade de Deus. A segunda parte do versículo diz: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você ama a Deus por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode dar? Se você não ama a Deus por quem Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode te dar, então você também não ama a Deus. O que você realmente ama é o objeto, o bem que Ele pode te dar, e não a Deus. E isso é idolatria. Não é esta a ideia do versículo 4. Eu me lembro agora de uma história
de autoria desconhecida, que diz assim: havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda árvorezinha olhou o riacho e suspirou: ah, eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Mas, numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz! E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos Reis, dos céus e da terra. Tempos mais tarde, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas no terceiro dia, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Cada uma das árvores teve o que desejava, mas não da forma que imaginou. Não sabemos dos planos que Deus tem para nós, sabemos apenas que seus caminhos podem não ser os nossos, mas sempre serão os melhores. Portanto, não se inquiete com seus desejos, com seu futuro, com a prosperidade de outras pessoas. Busque sua satisfação em Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo ora para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Quando estamos cheios da plenitude de Deus, não sentimos falta de outras coisas, não nos preocupamos tanto. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versos 18 e 19. O amor de Jesus por nós excede todo o entendimento. Devemos ser gratos a esse Deus que nos deu o seu único Filho para morrer por nós e nos salvar. Que amor maravilhoso! Faculdade, carreira, namoro, etc. Todos podem sonhar com essas coisas, mas a nossa felicidade não pode depender da realização desses sonhos. Nossa felicidade está em Deus que, através de Jesus, nos permite ter um relacionamento íntimo com o Pai e nos dá a vida eterna. Então, querido, então, minha querida, deleite-te no Senhor e acalme o seu interior. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu Momento de Reflexão. Acompanhe também pelo facebook.com/gospelfm89.